Olá, amigos do conhecimento. Hoje vamos falar um pouco sobre esse livro que eu li. Está no Kindle, vamos ver se dá para ver direitinho, dá sim, Sociedade do Cansaço. Do filósofo sul-coreano que mora na Alemanha, Byung-Chul Han. Ele faz toda uma análise da sociedade, desde as questões da medicina no século XIX até os processos da neurologização no ser humano e também de um processo de análise histórica que o Michel Foucault fez de uma sociedade disciplinar, chegando à sociedade do cansaço ou sociedade do desempenho, como ele chama. No segundo capítulo dessa obra, ele diz o seguinte, vamos ler. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias, de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se tornaram arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Também, aquele conceito da sociedade de controle não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre ainda muita negatividade. A sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. É determinada pela negatividade da proibição. O verbo modal negativo que a domina é o não ter o direito. Também ao dever inere uma negatividade, a negatividade da coerção. A sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. Justamente a desregulamentação crescente vai abolindo-a. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação yes we can expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Aqui nós podemos ver que o Byung-Chul Han está a falar de uma sociedade que terminou há pouco, na segunda metade do século XX, em que ainda havia sanatórios, os manicômios, os hospitais psiquiátricos em que as pessoas com transtornos mentais ficavam lá internadas, trancafiadas. E após a reforma psiquiátrica, o que é que nós temos? Nós temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, onde já não se colocam as pessoas que estariam sob um controle, sob um poder de vigilância, como o próprio Michel Foucault vai falar em seu livro Vigiar e Punir. Essas pessoas agora, elas têm uma liberdade, não há mais a negação do, olha, vocês não podem sair.
vocês não podem aparecer, vocês não podem ser vistas. Muito pelo contrário, né? O que antes poderia levar à loucura e à delinquência, no sentido de trancafiar uma pessoa, disciplinar aquela pessoa, dar a essa pessoa valores morais rígidos, já não ocorre mais. Não há mais o trancafiar. Assim, a possibilidade da pessoa estar livre e não mais estar presa em um recinto hospitalar, onde ela, claro, vai ter todo um processo de disciplina rígida, com horários para alimentar-se, tomar medicamentos, e não poderá fugir a isso. É interessante isso, pois no livro O Homem dos Lobos, né, que Freud analisa, faz uma análise de uma neurose obsessiva infantil, e ele diz que o jovem depois, né, que se desenvolveu, claro, de criança para jovem, ele é internado por seu pai, porque é um homem rico e para ele era vantajoso não ter aquele jovem rebelde ou aquele jovem descompensado, né? Porquanto na sociedade em que aquele pai vivia não era justo, não era correto manter-se uma pessoa emocionalmente desequilibrada aos seus olhos, né? Vivendo nessa sociedade. Então passa-se de uma sociedade onde hospitais, onde asilos, né, antigamente chamados asilos, os presídios, quartéis e fábricas, né, não é mais a sociedade de hoje. Nós temos uma sociedade em que muitas pessoas que foram detidas, hoje elas prestam serviços comunitários, onde os idosos têm o seu lugar. Inclusive, o Brasil se tornou mais um país, né, onde os idosos são a maioria, já que houve uma mudança no sentido da procriação. O casal, se tem filhos, tem no máximo 2, né? E muitos têm só um. Não há mais aquela situação em que ter muitos filhos, né, era uma característica. Essa sociedade encerrou-se até pelas questões econômicas e pelas questões ligadas ao trabalho feminino, em que a mulher cumpre uma dupla jornada, em que ela trabalha dentro de casa, em que ela trabalha fora de casa, em que muitas vezes essa mulher cai na síndrome de burnout, né, na exaustão pelo muito trabalhar, né, e numa exaustão em que, como diz o Byung-Chul Han muito bem, não só para a mulher, mas especialmente para a mulher, não se pode se ter o luxo de se estar cansada, não se pode se ter o luxo de se estar exausta, porque é preciso estar num desempenho constante. E acabou, né, aquela situação dentro dos processos trabalhistas, onde eu, enquanto subordinado a uma empresa, a um patrão, tenho o meu horário de saída e não mais me envolvo com o trabalho. No máximo, receber 1, 2 vezes no mês um telefonema do patrão para resolver determinada questão que ficou pendente. Hoje não. Hoje há os grupos de trabalho no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Há a procura, né, de colegas de trabalho que tinham suas dúvidas, de pessoas que procuram aquele serviço
e tiram suas dúvidas, buscam esclarecimento sobre determinadas coisas. Então não há mais uma disciplina nesse sentido, mas sim o desempenho constante. Você estar o tempo todo em atenção, estar o tempo todo focalizado, focalizada em algo que produza. E muitas vezes, além desse trabalho formal, nós temos ainda uma outra atividade que são justamente as redes sociais, onde nós também somos incentivados, né, estimulados a produzirmos. Se não produzirmos conteúdos de nós mesmos, reproduzimos conteúdos de outros. Colocamos stories, colocamos posts em Facebook, em Instagram, em Telegram, a fim de que nós digamos àqueles que veem, que acessam, que estamos ali, estamos conectados, estamos existindo. É muito interessante isso, porque só existimos enquanto estamos nas redes, enquanto estamos postando, e quando não postamos mais, ou deixamos um tempo, ficamos offline por um tempo, há uma enxurrada de mensagens dizendo: você sumiu, aconteceu algo, está tudo bem, como se não mais fosse possível a nós não estarmos conectados. Há uma cobrança, e essa cobrança não é feita só pela sociedade. Nós acabamos por nos tornar explorados por nós próprios, porque passamos a ser exploradores de nós mesmos. Dizemos para nós: ao sair do trabalho, vou postar isso, vou acessar tal informação, vou ver aquela notícia que foi falado no trabalho, aquela notícia que foi falada e que está repercutindo, aquele reality show que está repercutindo e que eu não posso ficar de fora, porque senão eu não estou vivendo no mesmo mundo. Isso tudo é cansativo. Essa sociedade de desempenho constante, essa sociedade da positividade constante, uma sociedade agora feita de academias, de fitness, isto é, eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que fazer atividade física, não é só pela minha saúde, mas é pela estética, porque outros fazem, porque aquelas palavras vulgares, né? Aquelas palavras vulgares que dizem, olha, todos estão fazendo, isso é bom para todos. Não é possível que você não faça, né? A sociedade, uns prédios, né, de escritórios, de bancos em que eu nem preciso mais ir ao caixa, né? Nem preciso nem estar indo ao caixa eletrônico mais, eu tenho o app no próprio celular, onde eu faço várias operações ali, e se eu vou a um caixa eletrônico para depositar um dinheiro em espécie, em que eu mesmo faço todo o processo, não preciso mais de uma outra pessoa. Tudo isso também me desgasta, porque eu tenho que, querendo ou não, aprender a usar dessas tecnologias. Uma sociedade de aeroportos, de shopping centers, os shopping centers que estão sempre, né, com muitas pessoas, sempre em um ambiente em que, em geral, na sua arquitetura, podem notar, não tem janelas, e onde nós estamos aprisionados ali numa sociedade do desempenho, numa sociedade da positividade, onde yes, we can, sim, nós podemos o que nós podemos estar consumindo,
nós podemos estar nesse consumo sendo felizes, nós podemos estar nesse ambiente em que não há proibição, em que minha vida é feita de iniciativa, de motivação, onde eu tenho um projeto, né? Isso lembra o vídeo que gravamos, qual o sentido da vida, em que eu falo da questão de que muitas vezes se procura um propósito, e esse propósito, e quando não encontrado, ele gera decepção, porque é colocada muita expectativa nele. Ou quando esse propósito não encontrado, mas esse propósito que se busca sim, se encontra, e que de repente esse propósito não entra como o certo, não dá certo, não é não entrar como certo, ele não dá certo. E ao não dar certo, aquilo me causa frustração, me causa decepção, e vem o tédio, mas não posso estar no tédio. E a partir desse momento, vai se buscar o quê? Vai se buscar ou ir para a academia, malhar, ou vai se buscar intoxicar-se de substâncias como álcool, fumo ou outras substâncias, medicamentos ou substâncias psicoativas, em que vão me gerar um estado de paz, de plenitude, de bem-estar, porque agora o que importa é a positividade. O que importa é o é proibido proibir. O verbo modal agora é o dever que inere a uma positividade, não mais a uma negatividade. Enquanto a sociedade disciplinar estava dominada pelo não, a sociedade do desempenho é dominada pelo sim. E ela produz o quê? Segundo a análise de Byung-Chul Han, ela produz fracassados, depressivos. E a depressão, ela é a segunda causa, segundo a Organização Mundial de Saúde, de incapacidade laborativa, de trabalho no mundo. E vai se tornando cada vez mais presente em nossa sociedade, que por buscar só essa positividade não alcança um processo em que nós, psicanalistas, os psicólogos, as psicólogas, psiquiatras, todos os profissionais da saúde mental têm dito: é necessário o ser humano viver frustrações, viver o tédio, é necessário entender a negatividade e assim dar um rumo a processos melhores, né, de descoberta de novas possibilidades para a sua vida. Eu vou encerrar falando aqui uma frase do psiquiatra e psicólogo Viktor Frankl, né, criador da logoterapia, que viveu em campo de concentração no nazismo e viu que neste ambiente, nesses campos de concentração, muitas pessoas ali colocavam a sua sede de viver, não desesperando-se porque sua ideologia não deu certo contra uma ideologia totalmente racial, buscando ali um conceito de raça pura, né, que inexiste, sabemos muito bem disso. E, entretanto, essas pessoas que estavam ali estavam resistindo, e nessa resistência, no sentido de estarem vivas, mostrava a força que a ideologia que elas carregavam lhes dava. E o Viktor Frankl fala o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Fiquem bem.